Top FM. Esta é a ZYU 635, canal 267, operando em 101,3 MHz. Emissora da rede Rijomar de Radiodifusão Limitada. Transmissão digital para toda a região central do estado. Quer informação com credibilidade, agilidade e clareza? Está no ar. Top Notícias. Top Notícias. Jornalismo dinâmico e direto ao ponto. Com as principais notícias de Bauru, da região, do Brasil e do mundo. Top Notícias. Aqui na Top FM. Uma ótima tarde para você em Bauru, meio-dia. Estamos iniciando a edição de número 12 do Top Notícias, o seu jornal da tarde pela Top FM Bauru. Hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025, estamos ao vivo pelo FM 101,3, pelas nossas redes, YouTube, Facebook e Instagram e da Top FM Bauru. Você pode participar também através do WhatsApp 998-441013, 998-441013. Nos mande informações do seu bairro, do que acontece na sua rua, para que a gente também possa noticiar aqui no Top Notícias. O Top Notícias é produzido e apresentado por mim, Reginaldo Viana, e vamos aos destaques da edição de hoje. Top Notícias. Jornalismo de verdade. Jornalismo de verdade. Motociclista morre após colisão em rodovia de Piratininga. PL que cria o orçamento cidadão em Bauru é aprovado. Material hospitalar é descartado próximo a Bauru e Acanga. Os alunos da Viver Escola Waldorf de Bauru apresentam espetáculo teatral. Prefeitura abre inscrições para o programa de estímulo à cultura. Desemprego no Brasil cai 5,6% em julho, menor patamar da história. Lula articula estratégia com Mota para barrar projeto de anistia de Bolsonaro. Top Notícias, na Top FM. Agora 12:02, você confere o tempo e temperatura em Bauru e todo o estado de São Paulo. Céu parcialmente nublado a nublado no estado de São Paulo e com previsão de chuvas isoladas, algumas com trovoadas que avançam pelo sul e oeste de forma irregular, não devendo atingir todas as regiões do estado e sem previsão para grandes volumes. Essa situação se dá em função da presença de um sistema de baixa pressão no continente, associado a uma frente fria que se desloca pelo oceano na altura do litoral paulista. Temperaturas com leve declínio. Já em Bauru, sol com muitas nuvens passando a nublado, com possibilidade de garoa à noite. À noite também o tempo ainda não abre e a temperatura varia entre 17 e 31 graus. Agora em Bauru, 22 graus. A umidade relativa do ar varia hoje entre 39% e 89%, agora em Bauru, 54%. Você está ouvindo Top Notícias, na Top FM. E vamos às notícias de hoje. PM dispositivo aí eletrônico, usa dispositivo eletrônico incapacitante para conter homem armado, mas não consegue. Um homem suspeito de violência doméstica foi preso em flagrante com arma de fogo na noite do domingo em Bauru após desrespeitar a ordem de abordagem, jogar o veículo contra a equipe da Polícia Militar, colidir em um portão e também hostilizar os agentes. Os policiais chegaram a efetuar o disparo de taser para contê-lo, mas além das técnicas de imobilização tiveram também que usar. De acordo com a PM, viaturas foram acionadas para atender denúncias sobre o autor de violência doméstica que estaria com uma arma de fogo em uma caminhonete Ford Ranger. Segundo a corporação, o suspeito se recusou a acatar a ordem para desembarcar e durante a tentativa de retirada arrancou com o veículo, dando início a acompanhamento policial. Durante nova tentativa de aproximação com o escudo balístico, conforme a Polícia Militar, ele teria jogado a caminhonete contra a equipe e, em fuga, colidido com o portão de uma residência onde
hostilizou os policiais e ignorou ordens legais. Mesmo utilizando o dispositivo eletrônico incapacitante, não foi possível contê-lo e, ao seguir na direção de um dos policiais, acabou sendo contido com técnica de imobilização e algemado com o apoio das demais equipes, segundo nota da própria polícia. No veículo, as equipes localizaram um revólver com numeração suprimida, carregado com 6 munições intactas. Após passar por avaliação médica, o homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher e autuado em flagrante por ameaça, violência doméstica, a residência, desobediência e também resistência, melhor dizendo, desobediência e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ficando à disposição da Justiça. E um motociclista morreu após a colisão em rodovia de Piratininga. O motociclista de 22 anos morreu no início da tarde de ontem após envolver com um acidente de trânsito na altura do quilômetro 5 da via de acesso Irmão Saad Fará, que liga Piratininga, a 13 quilômetros de Bauru, à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, Bauru-Marília. De acordo com o registro policial, CRF conduzia uma Yamaha Fazer 250 pela via quando, por razões a serem esclarecidas, envolveu-se em uma colisão com um veículo não identificado. Ele foi socorrido em estado grave por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e conduzido ao pronto-socorro na Santa Casa de Piratininga, mas não resistiu aos ferimentos. E a Polícia Militar prende em Avaí condenado a 28 anos por roubar e matar. Policiais militares da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores, sediado em Bauru, capturaram um homem foragido da Justiça em Avaí, 39 quilômetros de Bauru. Ele estava condenado a 28 anos de prisão pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte, conforme o Código Penal. Segundo o batalhão dos PMs, realizaram aí uma operação no estacionamento estratégico, da Praça Central de Avaí, onde fica a imagem do Cristo Redentor, quando abordaram o indivíduo em atitude suspeita. Isso aconteceu na última sexta-feira, mas o caso só foi divulgado ontem pela Polícia Militar. De acordo com a corporação, durante a busca pessoal foi localizado um aparelho celular preso à cintura e um suporte de couro. Na sequência, ao consultarem os antecedentes criminais, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão que foi cumprido. O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Bauru e permanece preso. PL que cria o orçamento cidadão em Bauru é aprovado. A Câmara Municipal de Bauru aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei de autoria do vereador Júnior Rodrigues, que institui o orçamento cidadão no município. A iniciativa, construída em parceria com o Conselho Regional de Economia, o Corecon São Paulo, estabelece que receitas e despesas de prefeitura sejam apresentadas de forma clara, acessível e atualizada, ampliando a transparência e o controle social. De acordo com o texto aprovado, dados deverão ser publicados no site da Prefeitura e do Poder Legislativo e também expostos no painéis visíveis nos prédios públicos com atualização a cada 2 meses. Além dos valores globais, como arrecadação de IPTU, aplicação em saúde, educação e outros, o formato será mais visível e simplificado, permitindo fácil compreensão pela população. Informar a população e garantir a transparência dos atos públicos é um papel fundamental do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Bauru atua para que você, cidadão, saiba o que está sendo discutido, votado e decidido em sua cidade. Com responsabilidade e compromisso, os vereadores trabalham para tornar o acesso à informação cada vez mais fácil e claro. A proposta votada nesta segunda-feira transforma Bauru em referência regional em cidadania fiscal e aproxima a população das decisões sobre o dinheiro público, como explica o vereador. Muita gente me dizia que eu ouvia falar de milhões e milhões no nosso orçamento. Eu muitas vezes não entendia nada. E esse projeto ele nasce dessa escuta, em parceria com o Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, que vem para poder traduzir a burocracia nessa linguagem das planilhas
para a população e para o povo. E, na verdade, a informação hoje é poder. E quando o cidadão ele consegue entender de verdade como o dinheiro ele é aplicado, a participação aumenta e a cidade ganha muito na sua transparência. Sessões da Câmara Municipal, você lembrando, né, que ao acompanhar as sessões da Câmara Municipal de sua cidade, você ajuda no desenvolvimento de ações que possam transformar e melhorar o trabalho do vereador, porque o Legislativo é da população e trabalha para você. E não se esqueça disso. Júnior Rodrigues explica também as informações importantes desse projeto. Essa proposta ela vem para poder transformar Bauru numa referência regional em cidadania e também aproximar a população das decisões sobre o nosso dinheiro, né, o uso do dinheiro público. E o nosso papel não é só votar leis, não é somente fiscalizar, mas também é criar ferramentas para que possa abrir as contas da nossa cidade de verdade, de forma compreensível, e quem ganha com isso é toda a nossa sociedade que vai ter mais transparência no orçamento. Em Bauru, 12h11 em Bauru, você confirmando as notícias importantes e destaques na edição de hoje, e qual nós destacamos também. Material hospitalar é descartado próximo a Bauru-Iacanga. Diversas caixas de papelão contendo material hospitalar foram localizadas em uma lixeira na estrada de terra Água do Capim, próximo à rodovia Cesário José de Castilho, que liga Bauru e Iacanga. De acordo com as etiquetas afixadas nos lotes, os insumos tinham como destino o Hospital São Mateus de Cuiabá, Mato Grosso. Ainda não se sabe quem abandonou as caixas nem em quais circunstâncias. O local de descarte é uma lixeira destinada a materiais recicláveis. Como crianças frequentam as imediações, houve uma preocupação com o eventual risco de contaminação. Materiais hospitalares devem ser descartados conforme normas específicas para resíduos de serviços de saúde, definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Essas normas classificam os materiais em grupos, cada um com procedimento e locais adequados de descartes diferente de lixos comum. Top Notícias, na Top FM. E os alunos da Viver Escola Waldorf de Bauru apresentam um espetáculo teatral. O teatro nas escolas Waldorf tem se consolidado como uma ferramenta pedagógica fundamental à prática e não se limita à interpretação. Ela promove trabalho em grupo, fortalece a expressão individual e estimula a autoconfiança e contribui para as relações sociais dos estudantes. Além do palco, o processo envolve a criação de figurinos, cenários e conta com a participação ativa das famílias e da comunidade. Especialistas destacam que essa vivência se transforma em um processo contínuo de aprendizagem e na formação do caráter dos alunos. Com essa filosofia, somos convidados para assistir o espetáculo Listrata, a greve da Grécia em trabalho, em que alunos participam de toda a concepção, bem como a elaboração de cenários e elaboração de figurinos. A peça traz o retrato que passa na Grécia Antiga, quando as mulheres sofriam com as guerras frequentes que levavam seus maridos a dividirem a ação. Cansadas de atuar em silêncio as decisões ruins dos homens, elas decidem se unir para tomar a Acrópole e arrumar a bagunça que os maridos deixaram. Lideradas por Lisistrata, atenienses elaboram um plano para conhecer e convencer os maridos a decretar paz, iniciar uma greve nacional daquilo que todas eles mais desejam, né, melhor dizendo. O desejo da peça que você vai conferir pelo diretor, que nos traz aí esse convite especial para que façamos essa viagem à Grécia Antiga através do teatro. Vamos ouvir. Saudações, ouvintes da Top FM. Aqui quem vos fala é Adriano, professor de teatro da Viver Escola Waldorf de Bauru. E nesse momento eu estou aqui para fazer um convite muito especial a todos vocês. Os nossos alunos do ensino médio vão apresentar a peça Lisístrata, a greve na Grécia. Essa comédia grega foi escrita 400 anos antes de Cristo por Aristófanes e mostra o descontentamento e a liderança das mulheres para convencer os maridos a decretar a paz. Então, elas iniciam uma greve nacional daquilo que todos eles mais desejam.
Venha conferir com a gente. É nesta quarta e quinta-feira, 17 e 18 de setembro, às 20 horas, no Teatro Municipal de Bauru. Esperamos por vocês. Um forte abraço. Lembrando, para que você possa assistir o espetáculo Lisístrata, a greve da Grécia, podem ser adquiridos ali os ingressos na bilheteria do Teatro Municipal de Bauru. Top Notícias, na Top FM. 12h15 agora, a Prefeitura abre inscrições para o Programa de Estímulo à Cultura. Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu nesta segunda-feira as inscrições para a seleção de projetos culturais e artísticos com recursos do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, o edital 2025, conforme previsto pela Lei Municipal 5.575 de 2008. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de outubro. Pela primeira vez, as inscrições serão de forma exclusivamente online, com formulário para a pessoa física e outro para a pessoa jurídica. Neste ano, o valor do edital é de R$ 313 mil. Podem se inscrever pessoas físicas residentes em Bauru ou jurídicas sem fins lucrativos com sede em Bauru. Serão selecionados até 7 projetos de pessoas jurídicas no valor de R$ 31.300 cada e até 6 projetos de pessoas físicas com valor de R$ 15.650 cada, como explica o secretário de Cultura de Bauru, Roger Barudi. Nesta segunda-feira, nós abrimos as inscrições para o Programa Municipal de Estímulo à Cultura, edital 2025. Ou seja, as inscrições para a seleção de projetos culturais e artísticos com recurso do Programa Municipal Estímulo de Cultura, a PEC. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de outubro e pela primeira vez as inscrições serão de forma exclusivamente online, com um formulário para pessoa física e outra pessoa jurídica. O edital e os formulários para as inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura. Neste ano, o valor do edital é de R$ 313 mil. Pode se inscrever pessoas físicas residentes em Bauru ou jurídicas sem fins lucrativos com sede em Bauru. Serão selecionados até 7 projetos de pessoas jurídicas com o valor de R$ 31.300 cada e até 6 projetos de pessoas físicas com o valor de R$ 15.650 cada. A PEC é o principal programa de financiamento de projetos culturais do nosso município e tem o objetivo de incentivar a produção cultural e artística, além de preservar e divulgar o patrimônio cultural. Aqueles que tiveram alguma dúvida, queiram informações e até mesmo os interessados podem entrar em contato com a Secretaria da Cultura, açãocultural@bauru.sp.gov.br. E o agente secreto representará o Brasil no Oscar 2026. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais como representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional. A cerimônia de premiação está marcada para 15 de março de 2026. A trama, que passa nos anos de 1970 e acompanha um professor universitário vivido por Moura, que retorna ao Recife para rever o filho, caçula, em meio aos riscos impostos pela ditadura militar. O longa estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro. O filme chega ao Oscar já com forte reconhecimento internacional. No Festival de Cannes deste ano, Wagner Moura recebeu o prêmio de melhor ator e Kleber Mendonça Filho o de melhor direção. Críticos estrangeiros também elogiaram a produção. O Agente Secreto disputou com outros 5 produções: Babi, de Marcelo Caetano, Casa Branca, de Luciano Vidigal, Manas, de Mariana Brenot, e O Último Azul, de Gabriel Mascaro, e Oeste, Outra Vez, de Enrico Bassi. A indicação brasileira não garante a vaga automática no Oscar. O filme agora entra na corrida contra produções de diversos países. Após o processo de inscrição, os membros da Academia de Hollywood selecionam primeiro 15 filmes semifinalistas e depois 5 finalistas que concorrem à estatueta.
Top Notícias. Jornalismo de verdade. Jornalismo de verdade. Meio-dia e 20 em Bauru, desemprego do Brasil cai para 5,6% em julho, menor patamar da história. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 5,6% no trimestre, encerrando em julho. Mostram dados aí divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trata-se do percentual mais baixo de toda a série histórica do PNAD contínua, pesquisa nacional por amostra de domicílios coletada desde 2012. Taxa de desocupação fecha julho ao menor nível da história. O percentual mais baixo de desemprego em mais de 13 anos foi atingido após a taxa ficar abaixo do resultado do trimestre encerrado em junho, quando 5,8% da população com 14 anos ou mais se enquadrava como desocupada. No ano passado, a taxa de desemprego entre maio e julho era de 5,8%. Cerca de 6 milhões de pessoas ainda buscam vaga no mercado de trabalho. O número de pessoas que não tinham emprego e procuraram por emprego é menor desde dezembro de 2013, 6,1 milhões de pessoas. No ano passado, 7,3 milhões buscavam por uma colocação profissional no trimestre, finalizado em julho. População ocupada alcança aí 102 milhões e também bate recorde com a evolução. O nível da ocupação correspondente ao percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar se manteve no patamar recorde de 58,8%. O número de trabalhadores com carteira assinada totalizou 39,1 milhões, maior volume desde 2012. Meio-dia e 22 em Bauru, Lula articula estratégia com Mota para barrar projeto de anistia a Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que o governo reforçará a ofensiva contra o projeto de anistia a Jair Bolsonaro, seu antecessor no cargo, e os demais condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Lula e Mota acertaram uma estratégia para barrar o avanço da proposta durante o almoço no Palácio da Alvorada, que também contou com a participação da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Apesar da pressão do PL de Bolsonaro, o Palácio do Planalto e a cúpula do Congresso avaliam que a oposição não tem apoio suficiente para aprovar o projeto do indulto amplo, geral e restrito aos envolvidos nos atos golpistas. O almoço entre Lula e Mota no Alvorada serviu também para tratar da anistia e outras pautas de interesse do Planalto, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mesmo assim, a maioria dos líderes partidários devem decidir que é preciso pautar a votação da urgência da proposta, até mesmo para resolver essa novela. O governo garante ter votos para derrotar bolsonaristas em plenário. A reunião de Mota com o Colégio de Líderes está marcada para esta terça-feira. À prática, o governador e governadores têm também articulados nos bastidores pelo perdão a Bolsonaro. Sabe, porém, que se trata de uma tarefa difícil. O próprio Mota disse a eles recentemente que não está disposto a se desgastar com o Planalto, com o STF e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para quem essa proposta de anistia, do jeito que está, é fadada ao fracasso. Alcolumbre, por entanto, já indicou aos ministros do STF uma minuta de projeto que prevê a redução de penas para aqueles que praticaram os chamados crimes de multidão, influenciados por outros. Meio-dia e 24, agora ex-delegado-geral, inimigo número 1 do PCC, morto a tiros em Praia Grande. O ex-delegado Rui Ferraz Fontes, 64 anos, um dos maiores inimigos do PCC, o primeiro comando da capital, foi assassinado a tiros de fuzil hoje no bairro Mirim, em Praia Grande, Balneário Santista, na Baixada Santista. Ele já atuou como delegado-geral de São Paulo, mas estava atualmente licenciado e exercia o cargo de secretário da administração da cidade do Litoral Paulista.
As primeiras informações são de que os atiradores fugiram em um SUV preta e passaram a ser perseguidos por os guardas civis municipais. Imagens de câmeras de segurança mostram fontes dirigindo um Fiat Argo preto e fugindo dos criminosos. O automóvel depois bate em um ônibus e, nas sequências, os atiradores descem de outro automóvel preto e disparam balas de fuzil contra a vítima. Uma mulher e um homem ficaram feridos no ataque ao ex-delegado-geral. As vítimas, cujas identidades não foram divulgadas, foram levadas pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento e depois transferidas ao Hospital Municipal Irmã Dulce, também no município. A mulher deve ter alta médica em breve, enquanto o homem deve seguir na unidade para a sequência dos atendimentos. Ele não corre risco de morte. A secretaria lamentou o assassinato e afirmou que o delegado dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil. A pasta destacou que durante a sua carreira, Fontes esteve à frente de cargos e destaque como delegado-geral da Polícia e diretor do Departamento de Polícia Judiciária da capital. O governador de São Paulo também determinou que policiais descessem a Baixada para investigações e também a polícia científica para acompanhar o processo. Top Notícias. Jornalismo de verdade. Jornalismo de verdade. Com agendas opostas, Lula e Trump na ONU. O presidente Inácio Lula da Silva deve subir ao púlpito da sala da ONU para abrir a Assembleia Geral no próximo dia 23 de setembro. Uma das principais mensagens que irá mandar é de que seu governo rejeita qualquer questionamento por parte de potências estrangeiras. Nos dois eixos de seu discurso estará a palavra soberania. Instantes depois, quem tomará o mesmo lugar é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o segundo a falar, e uma vez mais será a palavra soberania que ecoará pelo salão. O que a ONU irá presenciar, segundo diplomatas de ambos os países, é uma disputa entre os dois líderes, cada qual defendendo o seu conceito de soberania, de liberdade de expressão, do destino da Palestina, do clima e da visão do mundo. Se a cúpula das Nações Unidas for sempre marcada por tensões, entre delegações, os organizadores destacam que neste ano o clima é especialmente difícil por conta de a programação ter já em sua abertura dois líderes em plena crise política. Lula, segundo fontes do Itamaraty, usará o discurso em uma sala lotada para marcar os 80 anos da ONU, para mandar um recado de que nem o Brasil, nem potências emergentes pelo mundo estarão dispostas a serem chantageadas ou atacadas, numa alusão aos Estados Unidos. A soberania, portanto, é a recusa e aceitar qualquer ingerência em assuntos domésticos, como fez Trump diante do julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado. O Palácio do Planalto acredita que Lula não estará sozinho na defesa da soberania. Um recente projeto da China sobre o que acredita também que a ordem internacional coloca também a respeito pela soberania como um dos pilares. Governos como o da África do Sul, fortemente atacados pelos Estados Unidos. Vamos para os esportes agora, falar um pouquinho de esporte para você, 12:28. Momento Top Esporte! E a FIFA distribuirá quase 2 bilhões de reais a clubes que cederem atletas para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? O programa de benefício aos clubes da FIFA, pela primeira vez, beneficiará diretamente a todos os clubes que cederam atletas para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e também para a disputa da competição. Um valor superior a 355 milhões de dólares, ou cerca de 1,8 bilhões de reais, será aí distribuído, o que representa um aumento de quase 70% em relação ao investido antes do Mundial de 2022 no Catar. A inédita distribuição de dinheiro a clubes que cedem jogadores para as eliminatórias nas edições anteriores. A premiação será restrita e também a times que tiveram atletas convocados para a Copa. A ideia é que a distribuição seja mais justa e inclusiva. Serão repartidos aí 355 milhões de dólares aos clubes, uma quantidade recorde
pois cederam seus jogadores. Dessa forma, reforçamos aí a nossa sólida colaboração com a Associação de Clubes Europeus e clubes de todo o mundo. Todos esperamos assistir no ano que vem uma edição histórica da Copa do Mundo, segundo a FIFA. Top Notícias, na Top FM. Agora 12:30 em Bauru. Vamos ficando por aqui por mais uma edição do Top Notícias para você. Sou Reginaldo Viana, agradeço a sua participação ativa conosco, nos acompanhando as informações. Continuo com você no Top Hits desta terça-feira. Voltamos amanhã com mais uma edição do Top Notícias. Até lá. Tchau. Você ouviu na Top FM, Top Notícias. Top FM. Diferente dos iguais, serve todos, tem amor pelo que faz, frescor e qualidade de verdade.